Olá pessoal, hoje eu vou falar aqui sobre o livro Jogos Digitais, Gamificação e Autoria de Jogos na Educação. Esse livro é muito legal porque ele desmistifica muita coisa relacionado a inserir jogos, né, na educação em sala de aula, né? Então eu separei algumas coisas, né, que ele coloca aqui, muito legal. Aqui tem a parte que ele fala que não precisa ser digital, muito bacana. Olha lá, o autor coloca, né? Não é um problema utilizar recursos tradicionais, como uma lista de exercício, mas talvez adotar só esse tipo de recurso possa ser um fator entediante e desmotivador no processo de ensino-aprendizagem. O que o autor falou aqui? Que não é toda hora que você vai usar jogos, né? Mas que toda aula, por menor que seja a possibilidade, né, dá para você dar uma turbinada aí, dar uma incrementada para deixar a sua aula mais atrativa. Que é para o leitor, né, no caso o professor, dá uma pensada nisso aí, né, que é legal, né, fica mais divertido, né, é uma tendência, né, então no começo do livro também tem toda uma contextualização histórica que ele faz dos jogos, que os jogos estão presentes na vida, né, do homem há muito tempo, mais do que a gente imagina, né? Então ele coloca aqui a vantagem dos jogos, tem uma parte muito legal, que ele coloca os tipos de jogadores, né, para o professor identificar isso, né? Então determinada turma vou trabalhar com um jogo diferente, com a outra um outro jogo mais tranquilo. Então você identificar. Então é importante conhecer os tipos de jogadores, o perfil dos seus alunos, né, ou das pessoas que você vai trabalhar, para você adequar o melhor jogo, né? E ele coloca assim as dinâmicas, mecânicas e componentes, né, importantes. Então, limites, emoções, narrativa, progressão. Na outra parte, que é a parte mecânica, o desafio, né, sorte, né, que é o elemento de aleatoriedade, competição, cooperação, feedback. Na outra parte aqui, componentes, conquistas, troféus, batalhas, coleções. Então são vários elementos que na hora de montar esse jogo, de ofertar, de trabalhar com essa ferramenta, você vê se essa ferramenta está atingindo, se tem esses componentes, né? Para não ficar só o jogo pelo jogo. É muito bacana. Ele fala também super legal, né? A gamificação e os baby steps, que é para o professor, quem for aplicar, fazer isso de forma gradativa, tranquila, devagar, não precisa. Ele fala para fazer experimentações. Que é importante também quem vai aplicar se sentir bem com isso também, né? Então é para ir no seu tempo, mas ele sempre ressalta da importância de se aplicar isso hoje em dia, que o jogo é uma coisa séria. Ele traz aqui no final, como eu falei, uns cases, tem uma imagem super legal que ele mostra, o autor aqui, a mesma atividade feita em ambiente digital e feito de forma analógica, né? Tem até uma imagem super legal, que a primeira aqui é no computador e depois é feita uma maquete, né? Então é muito bacana, é uma obra muito rica, bem didática, é um passo a passo, tanto é que o leitor vai observar que ele começa do mais simples, né? E depois ao final vai ficando um pouco mais complexo em termos, né? Porque ele dá todos o passo a passo, ele dá endereços de sites, né, onde oferece esses jogos, alguns deles gratuitamente, né? Essas ferramentas e plataformas. Então, assim, é muito legal. A diagramação do livro é muito bacana. Então, ele destaca aquilo que ele quer chamar a atenção, ele destaca. É um livro, assim, que a leitura flui rápido, as folhas são bem acetinadas, assim, é bem gostoso de ler. Gostei muito, aprendi muito com ele, né? Eu acho que a dificuldade, e o autor coloca isso aqui, depois o leitor também acredito que vá ter essa percepção, que a dificuldade não é saber usar ou não a ferramenta. O que falta,
que nós vamos observar, que o leitor vai observar, é conhecimento. Então tá aqui, Jogos Digitais, Gamificação e Autoria de Jogos na Educação. Muito legal, um livro muito importante para dar uma turbinada aí na sala de aula.